87 fatos curiosos para pessoas que amam curiosidades. Você é uma pessoa curiosa? Se sua resposta é sim, você está no lugar certo. Separamos 87 curiosidades para enriquecer o seu conhecimento e aumentar o seu repertório de conversas vazias. Confira conosco. Número 1. A primeira webcam filmou uma cafeteira. Ela permitiu que pesquisadores de Cambridge monitorassem a situação do café que tivessem que deixar suas mesas. Número 2. Entre 1912 e 1948, competições de artes faziam parte das Olimpíadas. Havia medalha para as categorias arquitetura, música, pintura e escultura. Número 3. Todo o estado de Wyoming, Estados Unidos da América, tem apenas 2 escadas rolantes. Número 4. O símbolo I é formado a partir das letras E e T. ET é a palavra latina para E. Número 5. Os corvos em cativeiro podem aprender a falar melhor do que os papagaios. Número 6. O ator que estava dentro do R2D2 odiava o rapaz que interpretava o C3PO, chamando-o de homem mais rude que já conheci. Número 7. É um mito que nenhum floco de neve é exatamente o mesmo. Em 1988, um cientista encontrou 2 cristais de neve idênticos. Eles vieram de uma tempestade em Wisconsin. Número 8. Quando a Disney foi inaugurada em 1955, um design da Tom Holland foi projetado para que essa área do parque parecesse estar em um ano do futuro distante. 1986. Número 9. Antes que George W. Bush assumisse o cargo, alguns funcionários de Clinton examinaram os escritórios da Casa Branca e removeram a tecla W de mais de 60 teclados. Número 10. Quando a última locadora Blockbuster Video fechou as portas em novembro de 2013, o último filme a ser alugado foi a comédia apocalíptica É o Fim. Número 11. A palavra alemã Kummerspeck significa o excesso de peso obtido com o excesso de calor emocional. Literalmente seria tocinho de dor. Número 12. Em 1939, o sobrinho de Hitler escreveu um artigo intitulado Por que eu odeio meu tio. Ele chegou aos Estados Unidos da América, serviu na Marinha e instalou-se em Long Island. Número 13. De acordo com uma análise da 528 44% das pinturas de Bob Ross contém pelo menos uma pequena nuvem feliz.
Número 14. Em um dia de abril de 1930, a BBC informou: não há notícias. Em vez disso, elas tocaram música de piano. Número 15. A música de John Castle, chamada A Boy Named Sue, foi escrita pelo autor infantil Shel Silverstein. Número 16. Ben e Jerry aprenderam a fazer sorvete fazendo um curso à distância de $5, oferecido pela Penn State. Eles decidiram dividir um curso. Número 17. Na década de 1970, a Mattel vendia uma boneca chamada Govin Up Escape. Seus peitos cresciam quando seu braço girava. Número 18. Antes de Sally Ride se tornar a primeira mulher americana no espaço, um repórter perguntou: você chora quando as coisas dão errado no trabalho? Número 19. Na década de 1980, o cartel Medellín de Pablo Escobar gastava $2.500 por mês em elásticos apenas para guardar todo o seu dinheiro. Número 20. O inventor da AK-47 disse que desejaria ter inventado algo para ajudar os agricultores, ao invés da arma. Por exemplo, uma cortadora de grama. Número 21. O Banco do Vaticano é o único banco do mundo que permite que usuários do caixa eletrônico realizem transações em latim. Número 22. James Avery, o tio Phil, no seriado Um Maluco no Pedaço, era a voz do Destruidor no desenho das Tartarugas Ninja. Meu filho, acreditem, acabei com a infância de muitos de vocês agora, né? James Avery, o tio Phil, no seriado Um Maluco no Pedaço, era a voz do Destruidor no desenho das Tartarugas Ninja. 23. Nos restaurantes da rede Fatburger, você pode pedir um lanche chamado Hipócrita, um hambúrguer vegetariano coberto com tiras crocantes de bacon. 24. Quando perguntado quem possuía a patente sobre a vacina contra a poliomielite, Jonas Salk disse: bem, as pessoas, não há nenhuma patente, você poderia patentear o sol? Número 25. O editor Bennett Shelf desafiou o Dr. Cells a escrever um livro usando menos de 50 palavras diferentes. O resultado: Green Eggs and Ham. Número 26. Pepinos do mar comem com os pés. Número 27. Um suspeito de homicídio foi condenado depois que a perna quebrada de um gafanhoto no bolso de sua calça acabou por ser uma combinação perfeita para um inseto encontrado perto do corpo da vítima. Número 28. Após uma votação online, em 2011, a Toyota anunciou que o plural oficial de
de Prius, P-R-I-U-S, era P-R-I-I. Número 29. A doença de Lyme recebeu esse nome devido à cidade de Lyme, em Connecticut, onde vários casos foram identificados em 1975. Número 30. Will Faulkner recusou um convite de John F. Kennedy para jantar na Casa Branca. Disse ele: 100 milhas de distância é um longo caminho a seguir para comer. Número 31. Em 1907, uma companhia publicitária de sucrilhos, Kellogg, ofereceu uma caixa gratuita de cereais a qualquer mulher que desse uma piscadela com os olhos dentro de sua mercearia. Número 32. O ato de colocar o dedo no nariz obsessivamente é chamado de rinotextilexonomia. A gente vai colocar aqui embaixo, sem nenhum problema. Número 33. A autobiografia de 1988 de Michael Jackson, Moonwalker, foi editada por Jacqueline Kennedy Onassis. Número 34. Na versão inicial do The Wizard of Oz, o fiel companheiro de Dorothy, Totó, foi substituído por uma vaca chamada Imogen. Número 35. A condição de nunca ficar nu de Tobias Finke em Caindo na Real é real. É chamado de ginofobia, o medo dos corpos nus. Número 36. O vizinho maligno de Andy, Sid, de Toy Story, retorna brevemente como o Homem do Lixo no Toy Story 3. Número 37. Jacuzzi é um nome de marca. Você também pode comprar banheiros e colchões da mesma marca. Número 38. Durante um episódio de 2004 da Vila Sésamo, o Come Come disse que antes de começar a comer biscoitos, o nome dele era Sid. Número 39. Roger Ebert e Oprah Winfrey tiveram alguns encontros em meados da década de 1980. Foi Roger quem a convenceu a começar o seu programa de entrevistas. Número 40. Frederic Ball inventou a embalagem da Pringles. Quando ele faleceu em 2008, suas cinzas foram enterradas em uma delas. Número 41. O Toxotidae retira as suas presas dos ramos de folhas por meio de rajadas de cuspe. 42. Realmente havia um Capitão Morgan. Ele era o pirata galês que mais tarde se tornou o tenente governador da Jamaica. 43. Em 1961,
o Stefan foi selecionada pela revista Glamour como uma das 10 colegiais mais bem vestidas. Número 44. No casamento de 1905 de Franklin e Eleanor Roosevelt, o presidente Ted Roosevelt, que acompanhou a noiva até o altar. Número 45. Desculpe, papais, mas de acordo com a página de fake da NASA, perguntas frequentes, né? Não há planos nesse momento para enviar crianças para o espaço. Número 46. Deus e Jesus são os únicos personagens dos Simpsons com um conjunto completo de dedos das mãos e dos pés. Número 47. A soma de todos os números em uma roleta é 666. Número 48. Apenas o McDonald's no mundo todo tem a cor turquesa. Funcionários do governo da Sedona, no Arizona, achavam que o amarelo ficaria ruim com a rocha vermelha natural da cidade. Número 49. Brenda Lee tinha apenas 13 anos quando gravou Rockin' Around the Christmas Tree. Número 50. Dolly Parton entrou uma vez em um concurso de sósias de Dolly Parton e perdeu. Número 51. Durante a presidência de College, a família da presidência tinha um guaxinim de estimação chamado Rebecca, que gostava de brincar na banheira da Casa Branca. Número 52. Depois que Otis Crest cantou Snake Like a Poland Road Picture, agite como uma imagem de Poland Road, a Poland Road lançou esta declaração: agitar ou acenar pode realmente danificar a imagem. Em 1968, na tirinha de jornal Midland, Snoopy treinou para se tornar um campeão de queda de braço. No final, ele foi desqualificado por não ter polegares. Polegares, polegares, onde estão, onde estão? Número 54. Por apenas $45, o Departamento de Gravação e Impressão dos Estados Unidos da América irá vender-lhe um saco que pesa 5 libras com o valor de $10.000 da moeda dos Estados Unidos desfiada. Número 55. Antes de seguir com Bruin Davis, a Universidade de Duke considerou os apelidos Blue Eagles, Royal Bases, Blue Wallows e Polar Bears. Número 56. Por um dia, em 1998, a cidade de Topeka, no Kansas, renomeou-se para Topikachu para marcar a estreia de Pokémon nos Estados Unidos. Número 57.
Antes de definir o nome dos 7 anões que conhecemos hoje, a Disney também considerou nomes como Convencido, Sem Graça, Arroto, Surdo, Enferrujado e Horrível. Número 58. Herbert Hoover era técnico da equipe de futebol de Stanford. No primeiro jogo de Stanford Cal, em 1892, ele esqueceu de trazer a bola. Número 59. O salsicha da série Scooby-Doo se chama Nile Rodgers. Número 60. Se você abrir os olhos em uma sala negra, a cor que você verá é chamada engengral. Número 61. Em 1965, um subcomitê do Senado americano previu que em 2000 os americanos só trabalhariam 20 horas por semana, com 7 semanas de férias. Número 62. Existem aproximadamente 70 ingredientes no McRib. Número 63. Um bebê pode custar aos novos pais 750 horas de sono no primeiro ano. 1960. Gente, peraí, né? 64. A mãe de Winston Churchill nasceu no Brooklyn. 65. O Brasil não conseguiria enviar seus atletas para as Olimpíadas de 1932 em Los Angeles. Então eles carregaram o navio com café e o venderam ao longo do caminho. Número 66. Antes de Stephen Huckleberry criar o Bob Esponja, ele ensinava biologia marítima. Número 67. A primeira classe de graduação do estado do Novo México, em 1893, tinha apenas um estudante. Ele foi baleado e morto antes da formatura. 68. George Washington insistiu para que fosse adicionado 1 litro de cerveja como parte das ações diárias do exército. Número 69. Quando os territórios do noroeste do Canadá consideraram renomear-se na década de 1990, um nome que ganhou apoio era Bob. Número 70, né? Curiosidade de número 70. O presidente Nixon estava falando na Disney World quando ele declarou a sua famosa frase: "Eu não sou um ladrão." 71. Em 1958, Lady King bateu no carro de John F. Kennedy. John F. Kennedy disse que esqueceria se King prometesse votar nele quando ele candidatasse a presidente. 72. Antes de escrever Jogos Vorazes, Suzanne Collins era uma escritora de Carissa Sabe Tudo. 73. A girafa masculina determina a fertilidade de uma fêmea provando sua urina. Se passar o teste, o namoro continua. Número 74. John Cummings é a voz de Ursinho Pooh. Ele conversa com crianças doentes nos hospitais
com a voz do personagem. 75. Em 1994, dois homens entraram na Galeria Nacional em Oslo e roubaram uma versão de O Grito de Edvard Munch. Eles deixaram um cartão postal que dizia: "Obrigado pela má segurança." 76. Em 1979, o Japão ofereceu à nova primeira-ministra britânica, Margaret Thatcher, 20 lutadoras de karatê para proteção em uma cúpula econômica. Ela declinou. 77. Em uma carta de 1917 a Winston Churchill, o almirante John Fisher usou a expressão OMG, "Oh meu Deus", em português. 78. Síndrome de Down é uma condição mental marcada pela crença de um paciente de que ele ou ela é a estrela de um reality show imaginário. 79. Durante o primeiro Super Bowl, em 1967, a NBC ainda estava passando comerciais. Quando o segundo tempo começou, funcionários pediram ao Packers que iniciasse novamente. 80. As lontras de mar seguram as mãos uma das outras quando dormem, para não serem carregadas e se afastarem. 81. Até 1954, os sinais de parada dos semáforos eram amarelos. 82. Os caminhões de lixo em Taipei toca Full House de Beethoven para que as pessoas saibam que é hora de tirar o lixo. 83. Em 1991, Winnie Allen, a voz de Mickey Mouse, Winnie, a voz de Mickey Mouse, casou-se com Rose Tyler, a voz de Minnie. 84. O brinquedo Freeway foi banido da sede da Agência Nacional de Segurança em Maryland em 1999. Temia-se que os brinquedos pudessem repetir segredos de segurança nacional. Ele queria de todo jeito. 85. Na década de 1880, um babuíno trabalhou como um homem de sinal por 9 anos em uma ferrovia sul-africana. Ele foi pago em conhaque e nunca cometeu um erro. Quando a múnia 86. Quando a múnia de Ramsés II foi enviada para a França em meados da década de 1970, foi emitido um passaporte à ocupação de Ramsés, rei falecido. 87. Quando o mouse do computador foi inventado, foi chamado de indicador de posição XY para um sistema de exibição. Este artigo é uma tradução original do Awebic
do texto originalmente publicado em Metal Prose. Gostou do conteúdo? Compartilhe com os amigos curiosos e se inscreva no nosso canal. Ative as notificações. Deixe o seu like e assista também 42 fatos desconhecidos que você vai querer contar para os seus amigos. Assista também os nossos outros conteúdos. Inscreva-se, ative as notificações, deixe o seu like e comentário. Um forte abraço e até o próximo vídeo. E eu fui!